E quando vai ocorrer o The Big One, o grande tremor? Será que está muito próximo a ocorrer? É sobre isso que falarei hoje para você aqui no canal Geografia Irada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, seu professor de Geografia. A pedido da Carla Magna, uma seguidora, ela botou lá: Marcelo, fale sobre The Big One, esse grande tremor que todo mundo espera, quando ele pode ocorrer e por quê. E a gente vai então desvendar para você sobre esse grande terremoto. Se você gosta desse tipo de material, já aproveita aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente bota 2 vídeos semanalmente, toda segunda e quarta, para você. Vamos primeiro explicar para você. Terremotos, né? Esse tremor da Terra, essa energia que é liberada. Isso a gente percebe que está associado diretamente a alguns fatores. Primeiro, o mais comum, o movimento das placas tectônicas. Então, as placas elas estão em constante movimento, e essa energia que está sendo acumulada, e quando ela é liberada, é o terremoto. Além disso, nós temos também uma outra origem, ou seja, falhas geológicas, rachaduras na crosta, né, que vão se acomodar e vão gerar também tremores. Algo também que a gente tem que perceber é que temos terremotos diariamente. São milhares de terremotos por dia. Todo dia tem terremoto e inúmeros terremotos. A maior parte deles não são sentidos. Os terremotos de maior magnitude, acima de 7 graus, nós temos uma média de 10 por ano, um pouco mais, depende do ano. Os terremotos aí acima de 8 graus, a média é ocorrer 1 por ano. Esses terremotos de maior magnitude. Tá, Marcelo, o que seria isso, magnitude, essa força? Existem 2 medidas de terremotos. Uma medida ela é chamada escala Richter. Tá? Então a escala Richter, né, ela é uma medida que vai, né, calcular essa potência, essa força desse terremoto. Ela usa um aparelho chamado sismógrafo, ela tem toda uma base de cálculo matemático através do logaritmo na base 10, olha a matemática aí sendo aplicada, e aí, né, conforme o poder desse terremoto, o sismógrafo registrar, nós vamos, né, classificando ele. Então os terremotos até 3 são terremotos, né, de pequena magnitude, e aí os terremotos acima de 6 graus na escala Richter já são terremotos, né, que começam a causar maior destruição. Uma outra escala existente é a escala de Mercalli, né, uma escala mais antiga, é uma escala aí que ela vai de números romanos de 1 até 12, e ela vai meio que pela consequência. Gerou pânico na população, então classificado lá 2, pequenas rachaduras, e assim vai indo, né? Destruição de pontes, queda de edifícios. Essa escala não é muito utilizada, né, exemplificada, e sim a Richter, porque ela vai muito pela percepção, e também depende, pensa bem comigo. Se um terremoto acontece num país mais pobre, com edificações mais pobres, obviamente o poder de destruição vai ser maior. Em países como o Japão, o próprio Chile aqui na América do Sul, são países que na construção já fazem estruturas melhores, maiores, preparadas para suportar os tremores. Então, a escala de Mercalli é um pouco deixada de lado, e a escala Richter é a escala que é, sim, utilizada mais no dia a dia. E esse grande tremor na região da Califórnia? Na Califórnia, a gente sabe que a gente tem um movimento transformante. Vamos revisar quais são os tipos de movimento das placas tectônicas? As placas elas podem se aproximar, a gente chama de movimento convergente, elas vão se aproximar, e aí uma placa desliza por baixo da outra, geram dobramentos, vulcanismo, né? Gera também o tectonismo e os abalos sísmicos. Então é um movimento. Por exemplo, no Chile, nós temos bastante tremores, porque o movimento lá é um movimento convergente. O movimento divergente é quando as placas se afastam, né, que podem gerar dorsais oceânicas, elas vão se afastando. Exemplo, a separação da América
do continente africano, da América Sul, a parte sul do continente africano. E o outro movimento que tem em San Andrés, que é esse movimento transformante, né? Esse movimento na vertical, que na falha a gente consegue perceber ela se afastando, né? Em imagens vistas de cima, ela se afastando. E a previsão é que essa região e outras regiões do mundo, como o Rift Valley na África, vão se desprender. Essa porção vai se afastando a um ponto daqui a milhões de anos, obviamente, essa porção vai se desprender. E aquilo ali na região de San Andrés, os geólogos estudaram, está previsto aí que possa ocorrer sim um grande terremoto. E é a qualquer momento. Pode ser hoje, agora quando eu estou postando esse vídeo, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, não sei quando vai ocorrer. Mas eles esperam The Big One, esse grande tremor. Porque, segundo eles, estudos, pegando os terremotos passados, viram que uma média, a previsão é que aconteça a cada 150 anos. E o último grande terremoto ali que ocorreu foi lá, no final do século XIX. Então, é mais ou menos por agora que tende a ocorrer esse grande terremoto, e o medo de todos os geólogos e de toda a população que vive naquela região, que são milhões de pessoas, é sim desse grande terremoto ocorrer e causar muita morte. Eles, os geólogos, estudando aquela região, perceberam que teve um em 1906 que gerou ali um número expressivo de mortes e muitos feridos. Tu imagina, em 1906 a população não era nem a metade do que é hoje, bem inferior ao do que é hoje. Então, se esse grande terremoto ocorrer, eles esperam que milhares de pessoas vão morrer e cerca de 50 a 70 mil podem ficar feridos, além de vários prédios serem totalmente derrubados, e assim causando essa destruição. E você sabe que não tem como a gente prever com antecedência a ocorrência de um terremoto e nem fazer nada para que ele não ocorra. Ele é um fenômeno natural, interno, e aí a gente sabe que essa força interna, através dos movimentos das placas tectônicas que vão movimentando e produzindo energia, a gente tem que parar de achar que essa ideia é que a placa está paradinha e fala, vou me mexer, ou pum, e gera o terremoto. Não, elas estão sempre trabalhando, sempre produzindo energia, e aí sim, isso pode causar essa grande destruição. Então a gente tem que entender, lá, movimento transformante da placa lá americana com a placa do Pacífico, e esse movimento é uma região propícia. Tivemos aí recentes terremotos na faixa de 7 graus, 6 graus, que causaram sim destruição. E aí o The Big One é uma incógnita. Pelos estudos geológicos falam que ele pode ocorrer a qualquer momento. E esse é o grande medo. Esse movimento, essa força interna do planeta, a gente sabe que a gente tem as camadas, que a gente explicou para você no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ver aquele vídeo, vai associar com esse e vai ver que estão em constante movimento. Vamos rezar, esperar que ele não ocorra, e se ele ocorrer, esse grande terremoto, a gente sabe que a gente tem que torcer para que não cause tanta destruição assim, mas é uma força interna, um local, ele é um local propício a ter esses grandes tremores. Eu espero que eu tenha te ajudado, peço que você sugira aqui um tema, se inscreva no canal e venha com Geografia Irada toda semana pensar de forma científica sobre os fenômenos naturais, sobre tudo que envolve a geografia, para a gente realmente pensar e saber o poder que existe da natureza. Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração.